Um sinal num âmbito diferente é a taxa de 66% que os portugueses conheceram como resultado das últimas eleições europeias que aconteceram em Portugal no dia 25 de maio. 66%, uma taxa de abstenção histórica, como muito se frisou, adicionados a 7% de votos brancos ou nulos. Que significado e que sinal é este? Muitas leituras foram feitas naquela noite, não é? Muitíssimas foram feitas. E eu não creio que é para o Presidente da República dizer que estas eleições são muito importantes, porque trata-se da Europa e nós estamos integrados na Europa, que isso vai o interesse acontecer. A verdade é que eu acho que muito pouco, como foi muito dito, se falou da Europa. Muito foi uma campanha, ou aquilo que pudemos ter acesso a, porque também a comunicação social com o estipular dos tempos também, só quem quer mesmo estar interessado é que podia ter acesso ao que está a acontecer. Normas estipuladas pela entidade reguladora da comunicação. Sim, sem dúvida, era isso que eu queria dizer. Mas isso faz com que fique tudo assim, não se percebe muito bem o que é que está a acontecer e não se tem acesso fácil à informação. Mas, de facto, não houve a preocupação de conquistar os portugueses para a Europa. Eu acho que não houve. Não é para o Presidente da República nos dizer que temos que, por amor de Deus, trata-se da Europa, que é por aí que temos que ir. Não é por isso. E depois, a mim preocupa muito a demissão total, porque é muitíssima gente que não se interessa. Bem podem dizer que também aconteceu assim no resto da Europa e começar a comparar percentagens. Eu acho isto a mesma coisa como que dizer o mal bateu-nos à porta, mas não é tão mal quanto esse. Por isso, isto justifica-se como um fenómeno comum. Eu creio que devíamos estar muito preocupados com o que está a acontecer mesmo. Ainda por cima agora, com a história de escolher o novo Presidente da Comissão Europeia, em que o David Cameron diz que é capaz de sair da Europa como chantagem se o Juncker for aquele que é o proposto por causa do federalismo, eu creio que aqui está a haver uma coisa de facto, que nós estamos aí atados e ninguém quer saber. Por isso, não sabemos, somos geridos, temos uma pertença a uma Europa que é uma mais-valia sem dúvida, mas de facto não temos interesse muito. E para mim preocupa-me, porque eu gostaria de saber, dentro de tudo isto, que nos dissessem também as percentagens, de quem é que foi votar por idades. Este 66% refere-se a quê? A que classes etárias? A que classes etárias é que se refere? Se há juventude, isto é terrível. Quais são as fases etárias, não é? Em que corresponde a este 66%. Era muito importante, creio, saber isto, porque, de facto, o não comprometer-se com o bem comum está aí o termómetro de uma nação muitíssimo por baixo e preocupante. Indiferença, um voto de protesto, apatia ou, no fundo, um sentimento de que nestas eleições europeias nada de fundamental, de facto, se jogava neste processo eleitoral? Seja por voto de protesto ou seja por apatia, a verdade é que se é um voto de protesto, 66 não protestaram. Quer dizer, o que eu quero dizer é, um voto de protesto, não sei se é um voto de protesto, quer dizer, mesmo que sendo, para mim, eu diria, para mim, que há muitíssima apatia. Muitíssima apatia. Porquê? E voltamos a algo que eu creio que há um autismo da parte da classe política em fazer política da maneira que possa interessar o cidadão comum. E por isso o cidadão comum vai à sua vida e não quer saber, desde que vá à sua vida, se comprometa com as suas causas, dentro do seu agregado familiar e amigos, dentro daqueles com que se dá, mas francamente, mesmo aquilo que vimos na noite das eleições, aquilo foi assim uma coisa que a pessoa olha, está em si, e não quer continuar a ver. Eu acredito que muita gente não ouviu todos os comentários que poderia haver, nem todos os dirigentes políticos, da sua interpretação das eleições e dos resultados. Eu creio que aí teria que haver uma reflexão, mas agora já não vai haver outra vez, porque agora temos outra vez, agora o que vai acontecer no PS. Por isso, a reflexão que era suposta toda a gente tirar eleições, vamos ver quem são aqueles que fazem a reflexão para ver se é apatia, então o que é que se faz aqui? Não é, para mim, sinceramente, aquilo que eu posso ver à minha volta, e também não sou cidadã comum, mas eu diria que a apatia é o não querer saber isto, é muitíssimo preocupante. Este resultado põe em causa o futuro da sociedade civil? Eu quero acreditar que não. Não, nem pensar, porque aí haverá um alerta, não é? E haverá alguém que finalmente surgirá. Mas, novamente, aqueles que estão a dizer, depois dizemos populismo, mas aqueles que estão, de alguma voz, a ser voz da insatisfação, são aqueles que estão a ter os votos.
Aconteceu no Porto, de uma forma mais formal, de alguém ligado a partidos políticos, mas independente, e agora com esta história do Dr. Marinho Pinto. No cenário de alguém dos advogados. Exatamente, quer dizer, outra vez, novamente, isto não é indicador que já não basta fazer esta política de uns contra os outros, mas há aqui um interesse comum que queremos levar para a frente e gostaríamos que as forças políticas também se fizessem esse mesmo esforço de levar para a frente. Mas agora, eu quero ver se esta reflexão realmente vem à luz, porque não acredito, porque já há outro foco de polvoró, que é o que vai acontecer no PS, se temos primárias, se não temos primárias, se temos diretas e quem é que vai ser o líder do PS. E é uma antecâmara para as eleições legislativas. Até lá vai acontecer tanta coisa, apesar de não vai provavelmente acontecer nada. Isto é o terrível. Vai acontecer tanta coisa, apesar de facto, não vai acontecer nada. Isto é o terrível. É isto que faz com que as pessoas não vão votar. Vai acontecer imensa coisita, mas de fundo, vai acontecer alguma coisa. Obrigada, Irmã Irene, por mais uma vez olhar connosco a atualidade informativa e nos propor uma visão cristã do mundo. Até daqui a uns dias. Eu é que Obrigada. agradeço. Obrigada.